que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua. Olá, sou Adriane Soares e represento a agência Blá de Comunicação. Hoje estou aqui para falar sobre os males causados pelo consumo excessivo de carne para a nossa saúde e a saúde do nosso planeta. Você deve estar se perguntando, mas o que o consumo excessivo de carne tem a ver com a poluição ambiental? Vamos ver. O consumo excessivo de carne se destaca em 3 principais fatores preocupantes: a saúde alimentar, os animais que são afetados cruel e dolorosamente e a degradação do meio ambiente, desde a poluição do ar, do solo e da água. Toda a indústria da carne, ela impacta diretamente, está diretamente ligada à devastação ambiental, né? Seja do ar, da terra, da água, né? Então, as pessoas não associam que quando elas compram, né, a carne, 1 quilo de carne, ali está embutido, na verdade não está embutido, né, o preço desse impacto que é causado ao meio ambiente. Atualmente, uma boa parte de nossa floresta é destruída para que sejam transformadas em pastos para a pecuária, causando um dos maiores problemas ambientais universal, o desmatamento. Essa carne ela vai para os Estados Unidos, ela vai para a Europa, onde já não há mais espaço para pastos, né? Então essa carne ela é produzida aqui, onde nós temos esse espaço que está sendo cavado diante de desmatamentos enormes, como da Amazônia, do centro ali do Mato Grosso, né, do nosso cerrado, né? E essa carne, o gado ele precisa como é sistema extensivo, ele precisa de terra para pastar, né? Ele precisa de uma quantidade mínima de engorda, que é 1 hectare, né? Que 1 hectare, que dá 10 mil metros quadrados de área no mínimo, tá? Cada cabeça de gado. E esse gado, ele é exportado, ele não vai para uma população, né? A população mundial come carne, não, muito poucos têm acesso a essa carne, né? Que vai para a Europa, para os Estados Unidos, poucos os compram, comem e estão devastando aqui o nosso país. Além da ração, né? Então tem um cultivo da soja muito grande e essa soja ela não é usada para os humanos, para a alimentação dos seres humanos, ela é usada para a alimentação dos animais. 80% da soja produzida é destinada para a fabricação de ração para a engorda desse gado e apenas 20% vai para consumo humano. Além da devastação, o solo fica infértil, o que impossibilita ser reutilizado para o plantio. A compactação por pisoteio animal nessas áreas de pastagem, o tempo de uso contínuo das pastagens e a falta de manejo dos solos promovem rapidamente a degradação dessas áreas. Estamos acostumados a ouvir sobre a escassez de água, sobre o racionamento, sobre fechar a torneira ao escovarmos os dentes. Mas e a quantidade de água que se gasta para a preparação da carne, a produção do gado ou a produção da soja que servirá de alimento para esse gado? Água. Fala, nossa, mas tem tanta água no planeta, né? Infelizmente, 97,5% dessa água não está disponível para o consumo. 2,5% está nas geleiras ou em aquíferos subterrâneos que também inacessíveis, né, ao consumo humano. 0,007% é água doce que a gente consome, que a população mundial consome, né? Aí você vê, desse 0,00% de água doce, 70% vai para a indústria agropecuária, 70%, tá? Então, quer dizer, é um número alto. Calcula-se, né, a ONU já calculou que 2 bilhões de pessoas já vivem com escassez de água no planeta. Estamos deixando de nutrir, de matar a sede de seres humanos para a produção de carne para uma minoria. 1 quilo de carne, ele equivale a 15 mil litros de água gastos, né? Em todo o processo produtivo da carne, desde o começo, desde lá da criação mesmo, no comecinho da criação, até o final,
né, na limpeza das carcaças, né. O gás metano é um dos principais gases que prejudicam a camada de ozônio. E ele é produzido pelo gado. Quanto maior a produção de gado, maior será a quantidade desse gás. Os animais, eles também soltam gases, né? Como nós, são animais, nós somos animais, né? Nós só soltam gases. Eles estão ali confinados, eles comem, eles vivem para engordar, para comer e para ser abatido, né? E eles soltam esses gases. Esses gases, eles interferem, eles ajudam nesse processo do aquecimento global. Não é só o metano, né? Tem o dióxido de carbono, né? Que também é prejudicial, né? E acaba contribuindo para o aquecimento global, né? Para todas as intempéries climáticas que estão acontecendo. Tudo isso traz, né? No bojo aí do consumo de carne, traz essa poluição, né, que as pessoas não percebem, que não sabem também, como tem uma relação direta, mas está aí, está acontecendo. Muito se fala da carne como um alimento saudável, indispensável para a nossa alimentação. É aí que nos enganamos. O excesso de carne traz males à saúde a curto e a longo prazo. A curto prazo, hipertensão pela vasoconstrição das artérias, entupimento das artérias, aumento do colesterol e triglicérides sanguíneos. A longo prazo, obesidade, cânceres. Tem um monte de cânceres envolvidos no aumento do consumo de carne também, principalmente câncer de mama, por exemplo. Está diretamente, algumas pesquisas mostram a relação do câncer de mama e o consumo de carne. Hoje em dia as farmácias são tipo lojas, são boutiques, né? Aparece lá, olha a promoção do remédio. É normal isso? Eu não acho normal. Alguma coisa está errada. Eu oriento a retirada da carne. Isso pode ser feito aos poucos e ir diminuindo gradativamente. Então comece com um dia da semana sem a carne e vá retirando de maneira gradativa, até para não haver um choque no seu corpo, né? E a questão do hábito também alimentar. Algumas vitaminas são indispensáveis e nada melhor do que buscá-las nos alimentos naturais. Você encontra todos os nutrientes necessários através das fontes vegetais. Quando você é ovo-lacto vegetariano, provavelmente você não vai ter nenhum problema com a B12. É sempre importante fazer a análise disso. Então, ir a um profissional e pedir o exame, a sua análise de B12, né, ou nutricionista ou um médico. Que mesmo os onívoros, a gente encontra que os onívoros são aquelas pessoas que comem todo tipo de alimento, a gente encontra deficiência de B12. Né? A B12 é uma vitamina de fonte animal, sim, porém ela também é sintetizada por outros seres, as bactérias, por exemplo. Nas algas existe vitamina B12, mas ela não é bem absorvida pelo nosso corpo, não é uma forma ativa de B12. Então ela precisa ser suplementada na dieta vegana, por exemplo, onde não há o leite nem o ovo. Mas é de fácil suplementação, é só pedir para manipular, ou por um médico ou por uma nutricionista, pedir para manipular em farmácia. Então, assim, aí essa B12 manipulada em farmácia é sintetizada por bactéria, então ela não é de origem animal, é de bactérias. Então, ômega 3 também é outro mito, né? Porque na verdade ele tem no peixe, né? E no ovo também. Se você retira, né, o peixe, né, que vai retirar uma dieta vegetariana e retirar o ovo também, você não vai ter uma fonte animal de ômega 3, né? Porém, você encontra na linhaça, no óleo de canola principalmente. E assim, você precisa só tomar cuidado com a relação ômega 6 e ômega 3. No óleo de soja, por exemplo, tem muito ômega 6, então não é legal você usar muito óleo de soja e não usar linhaça, por exemplo. Uma colher de chá por dia de óleo de linhaça já atinge a sua necessidade de ômega 3. Necessária para o dia, então você não precisa comer peixe. Se for a linhaça em pó, né, compra ela em sementinha, tritura em casa para conservar os nutrientes, e uma colher de sopa por dia, ou uma no almoço e no jantar, também atinge a quantidade necessária. A quem segue uma dieta vegetariana ou vegana, encontra facilmente uma forma de substituir a carne. Quando se retira a carne e adere a uma alimentação vegetariana, sempre preferir alimentos de origem integral. Então, o arroz integral, por exemplo, é uma opção melhor do que o branco, porque ele contém mais fibras, ferro também, cálcio, mais vitaminas do que o arroz branco. Então, você já está adquirindo mais do que se consumisse o branco com a carne.
coloca o feijão, aumenta a quantidade de feijão, aumentar o consumo de verduras, principalmente as verduras escuras, que tem uma quantidade considerável de cálcio e ferro também na composição, e sempre colocando uma fruta cítrica, um alimento cítrico logo depois da refeição ou junto dela. Então laranja, limão, abacaxi são frutas que ajudam na absorção do ferro dos alimentos de origem vegetal. As leguminosas principalmente, então os feijões, lentilhas, ervilhas, grão de bico, tofu, né, que é o queijo à base de soja, a soja em si, alguns fungos, né, que são os shiitake, shimeji, todos esses substituem a carne tranquilamente. Algas também, algumas algas têm uma quantidade de proteína considerável, sem contar a quantidade de ferro também, então a substituição é tranquila. As condições precárias que os animais são submetidos para o consumo humano são cruéis. As aves alojadas em pequenas gaiolas e os bezerros são separados de suas mães logo ao nascer. Os animais são alojados em pequenas gaiolas. Sem espaço, as aves ficam muito estressadas, chegando a cometer canibalismo. Normalmente, para que isso não ocorra, seus bicos são cortados antes mesmo de entrarem na gaiola. Para que você desfrute de um baby beef, a carne de vitela, os bezerros são separados de suas mães logo ao nascer e ficam confinados em um quadrado pequeno e sem luz, para serem abatidos antes mesmo de seu primeiro ano de vida. Seus músculos não se desenvolvem para que a carne fique mais macia, e devido à anemia que esse bezerro adquire pela falta de alimentação direta de sua mãe, a carne fica mais branca. São inúmeras as crueldades cometidas. Bovinos, suínos, as aves, eles nascem até o final da sua vida, eles são bombardeados de crueldade, ficam confinados, são separados das mães. Tudo isso, esse escopo de coisas horríveis, né, que causa a indústria da carne, tá aí, né? Tá aí para todo mundo ver. A gente tem internet hoje e tal, mas é aquele negócio, não é aberto para grande, as pessoas não sabem disso, muitas pessoas são, né, fora os abatedouros ilegais, que como apareceu, né, aparece e tal, são atrocidades que se cometem em nome do consumo de 1 quilo de carne, né? A escolha da nossa alimentação pode interferir direta ou indiretamente na saúde do nosso planeta. Escolher bem o que comemos, além de melhorar a nossa saúde, estaremos salvando a vida desses animais. E claro, salvando a vida do nosso planeta, salvamos também a nossa. Passar essa informação adiante é nossa obrigação. Diminuir o consumo de carne contribui para uma vida mais saudável e ajuda a salvar o planeta da degradação, da poluição da nossa água, do nosso solo e do nosso ar. A gente pode começar isso a partir de nós mesmos, a gente não precisa esperar governo, esperar de alguém. No nosso prato ali a gente pode escolher, fica aí uma reflexão, né? O que a gente está fazendo, né? O que nós estamos deixando de legado para nós mesmos e para nossos filhos, para os nossos netos, né? E para esse planeta tão lindo que a gente ganhou aí, estamos, né, infelizmente, deixando aí de lado, né, por conta de um gosto, né, de algo gustativo que não faz nem bem para a saúde, né? O desabrigo, a morte, a fome, homem, vem que a chuva também chora, Deus que aos prantos se implora, perceber que dinheiro não se come, que dinheiro